2024, realmente bastante distância. Vamos acompanhar estes destaques. Eu queria trazer à nossa tela também em um destaque internacional. Senhor Zé Maria, da Avenue, seja bem-vindo na nossa programação, coordenador de estratégia da Avenue, porque tivemos atualizações importantes. Zé Maria, estamos preocupados aqui com o Brasil. Por quê? Porque estamos sofrendo bastante das inseguranças internacionais. Quem não sofre é o mercado americano. Notícia negativa é positiva, notícia positiva é muito positiva para as bolsas por lá. Tivemos justamente na sexta-feira passada dados do PAYROLL, principal relatório de empregos dos Estados Unidos. Dados considerados mistos, mas quando a gente vai analisá-los a rigor, são dados muito fortes ainda para a economia dos Estados Unidos, mesmo que com a maior concentração da criação de vagas em empregos de meio período, ainda assim um resultado muito surpreendente, muito acima das expectativas. Isso levou expectativa de corte de juro para o final deste ano. Nós já temos a curva de juro norte-americana precificando apenas um corte e em alguns momentos precificando talvez nenhum corte neste 2024, o que chama a atenção do investidor. Ora, o que eu estou fazendo talvez no Brasil, se lá nos Estados Unidos tem bolsa nos maiores patamares destes últimos anos e também temos uma renda fixa bastante atrativa. Se o investidor que está nos acompanhando pensa dessa forma, os investidores internacionais também estão pensando desta mesma maneira e isso acaba atraindo o capital de todas as partes do planeta. Eu gostaria de uma avaliação do atual cenário que nós vivemos, porque tem reunião do Fed nesta quarta-feira e, claro, pode mudar tudo daqui para frente, mas as perspectivas são, talvez, para um juro maior por um período maior de tempo. Zé Maria. A minha avaliação acho que nem é necessária, porque a sua avaliação foi imaculada, Gabriel. É isso aí mesmo que você falou. Mas a gente tem visto isso, de facto, né? A economia emergente ela acaba sofrendo muito, né? Você falou que a gente aqui no Brasil está preocupado com esse dólar de 5,30 e em cenários de risco, incerteza, volatilidade, juro mais alto durante mais tempo, a gente sabe que o investidor vai para onde ele tem certeza, vai para onde ele sente mais segurança e o dólar tem se visto fortalecido com esse cenário de juro mais alto durante mais tempo. Como você mencionou, na sexta-feira a gente teve aí os dados de payroll. Eles vieram muito acima da expectativa do mercado. Eu vi até uma estatística bem interessante que a média do mercado se baseava em 77 estimativas e nenhuma das 77 estava igual ou acima de aquilo que veio dado. Né? Então, o dado, de facto, surpreendeu todo mundo de forma positiva. O lado misto dessa análise foi que, de facto, houve uma revisão para baixo dos dados dos últimos 2 meses. E isso tem sido até uma tendência, né? Todos os dados, ou praticamente todos os dados, têm sofrido ali algumas revisões, alguns ajustes, sendo que depois há ali na leitura, quando a gente vai ali naquela granularidade, mais no detalhe, muitas vezes parte dessa criação de trabalho é trabalho temporário que ele se vai recalculando, né? E que acaba contando 2 vezes em muitos cenários, né? Que eu contratei durante 2 semanas, 1 mês, e depois voltei a contratar 2 semanas novamente. Mas eu acho que até o mais importante desse dado, a nível da dificuldade, que é o caminho que a gente está tendo no combate à inflação, foi o facto do crescimento salarial ele ter vindo acima do crescimento da inflação. Então, o crescimento de salários a 12 meses não vem em 4,1%, o que significa que o trabalhador americano ele está tendo um ganho real de salário. Então, como você falou, a expectativa de corte de juros, ela deu aquela ajustada, né? O mercado estava precificando uma maior probabilidade ali para setembro, agora voltou para novembro novamente. Eu diria que de forma simplificada, além dessa novela de expectativas, que nada mais é do que um jogo de probabilidades em cima daquilo que será a decisão do FED, que será tomada em última instância pelos 19 membros votantes lá do FED, o que eu acho é que a gente tem que pensar do lado dos ativos. Né? O que é que está acontecendo com o lado dos ativos é o que você falou. Bolsa continua nas máximas, a gente tem uma renda fixa, onde a gente aqui no Brasil hoje está falando muito de IPCA mais 6, como sendo quase uma raridade, não é? Todo mundo deveria aproveitar. Cara, você consegue, se a gente fala de IPCA mais 6 para o Tesouro Brasileiro, o Tesouro Brasileiro lá fora paga mais do que dólar mais 6, não é? Então, será que dólar mais 6 não é tão ou mais interessante do que IPCA mais 6?
eu não sei se é mais interessante, mas que ele é mais raro, ele é certamente, e historicamente ele ofereceu muito bons retornos. Então, do lado dos ativos, não é? Eu acho que esta situação ela preocupa quem tem passivos, quem tem assets. Os assets eles estão bem. Eu vi até um número que mostrava que nos últimos 24 meses o consumidor americano que tem ativos, seja ele através de equities, ou seja ele através de real estate, esses ativos se valorizaram em cerca de 12 trilhões de dólares. Então quem tinha ativos americanos ao longo dos últimos 2 anos se deu muito bem. Perfeito, e aí eu queria justamente este panorama para ativos específicos. Quem está pensando, talvez, em migrar para este tipo de ativos, a gente fala muito sobre diversificação de carteira por aqui, fala, tem que se expor, talvez, a outros mercados, ativos distintos, descorrelacionados da Bolsa de Valores. Muitos investidores que estão aqui nos acompanhando estão falando o seguinte, eu quero colocar dinheiro lá nos Estados Unidos, mas talvez eu não saiba o caminho que posso seguir. Quais são as alternativas de renda fixa? Você já mencionava, tem alguns títulos de companhias, ou seja, emissão de dívida privada, tem os títulos do governo. Quais são as alternativas que o pessoal está monitorando recentemente, que podem ser, talvez, oportunidades para o investidor que está nos acompanhando, não oportunidades em quesito de investimento, mas sim diversificação. Às vezes a gente fala sobre, renda fixa americana, e ninguém sabe o que é renda fixa americana. E afinal, quando a gente fala de renda fixa nos Estados Unidos, do que a gente está falando? É a mesma coisa aqui no Brasil? São ativos parecidos, com a mesma dinâmica de mercado, ou Zé Maria? Olha, eu vou até primeiro puxar um ponto que você falou que eu acho muito importante, que é quando a gente fala de descorrelação e diversificação da carteira, a gente até fez aqui um estudo em que mostra que mesmo dentro daquilo que são as classes de ativos brasileiras, o máximo de descorrelação que a gente consegue é de 40%, ou seja, os ativos são sempre, pelo menos, correlacionados em 60%, mesmo quando você está em renda fixa Brasil e Bolsa Brasil, parece que anda tudo junto, né? Anda tudo na mesma direção. Aquilo que, de facto, oferece algum grau de descorrelação quando a gente mostra quanto há carteiras brasileiras é o investimento internacional, seja ele através de ações, Bolsa Americana, seja ele através de renda fixa. Sem querer aqui usar a plataforma para vender o meu peixe, como a gente fala lá em Portugal, a gente aqui na Avenue veio com essa missão mesmo de trazer a democratização e ajudar o brasileiro a conseguir entrar nesse mercado americano. Quando a gente fala de renda fixa internacional, a gente está falando, como você falou, de títulos, sejam os do governo dos Estados Unidos, governo do Brasil ou de governos da América Latina, e dívida corporativa, seja ela de empresas americanas, brasileiras ou também de Latam. E aí, as principais diferenças que eu traria aqui para a renda fixa internacional, contrariamente àquilo que é a dívida aqui no Brasil, é que ela é, na sua grande maioria, pré-fixada. Então, você trava a taxa. Né? Se você compra um título oferecendo um retorno ali 6, 7% ao ano, você trava essa taxa, sendo que depois ela tem, obviamente, marcação a mercado, no mercado secundário, por ser ativos com liquidez, não é? Então eles marcam no mercado secundário, você pode comprar e vender eles em qualquer momento. Mas a grande vantagem seria essa de você poder travar hoje com estas taxas, que são as taxas historicamente mais altas. A gente tem que voltar até 2007 para ter taxas igualmente altas, para ter taxas mais altas do que estas a gente teria que ir ali para o ano 2000. Não é? Então, de facto, é um momento de raridade. E você pode travar esses retornos para 5, 10, 15 anos, o que é uma grande vantagem, sendo que eu gosto sempre de dizer que, por mais que seja pré-fixado, a gente tem que pensar com o dólar como sendo o indexante dessa dívida. Né? E o dólar nos últimos 10 anos foi um excelente indexante que se valorizou 10% ao ano contra o real. Perfeito. Senhor Zé Maria, seja sempre bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado, expectativas muito importantes. Tem reunião do FED nesta quarta-feira, então vamos aguardar gráfico de pontos, vamos aguardar também as falas de Jerome Powell. Vai dar bastante emoção aí para o investidor nos próximos dias. Seja sempre bem-vindo. Vamos ter que falar esta semana, sim senhor. Muito obrigado, Gabriel. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Maravilha.